que a falta de testamento pode transformar o inventário num verdadeiro pesadelo? Pois é, você vai gastar mais dinheiro, demandar mais tempo e ainda corre o risco de diversos conflitos familiares. Então fica comigo que eu vou te explicar como evitar tudo isso no vídeo de hoje. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões. E hoje eu vim explicar para vocês um pouquinho dos benefícios que um testamento pode trazer a toda a família e até o respeito à vontade daquele falecido. E também as complicações que podem ser geradas pela falta dele dentro de um processo de inventário. Mas eu já vou pedir a você que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve agora. Deixa o seu like e compartilha com aquelas pessoas que você acha que também vão gostar de saber dessa informação valiosa que eu vou passar para vocês hoje. Eu vou começar esse vídeo contando uma história real de um caso aqui do meu escritório. É uma família, eu vou nominar de família Silva. O patriarca João, ele faleceu e ele deixou 3 filhos. Só que veja, entenda a situação. Os filhos já não se davam bem antes do falecimento do pai. Já não tinham um bom relacionamento. Com o falecimento do pai, 3 filhos, Carlos, Ana e João, eles resolveram que o patrimônio deixado, que era um bem imóvel, que era uma casa, a filha Ana queria que essa casa fosse preservada na família, ficasse na família, não fosse vendida. Já o filho Pedro gostaria que essa casa fosse vendida e o valor distribuído entre eles. Por outro lado, o filho João, em relação à empresa deixada pelo pai, entendia que todos 3 deveriam gerir essa empresa do pai, mas não sabia exatamente como seria. Ele apenas queria que os 3 gerissem. Diante dessa confusão, diante dessa divergência de vontades, aí vocês imaginam. O inventário começou, foi uma confusão, pois cada um queria de uma forma. O juiz que teve que determinar, afinal de contas, João, o patriarca falecido, não tinha deixado um testamento, então não sentia plenamente ideia de qual seria a vontade dele, o que ele pretendia, como ele gostaria que seu patrimônio fosse gerido após o seu falecimento, o que ele gostaria que fosse feito com o imóvel, como ele gostaria de beneficiar cada um dos filhos, se tinha mais proximidade com um deles. Nada disso foi feito, pois João não fez um simples testamento. A legislação brasileira atualmente, ela permite que qualquer pessoa maior de 16 anos e capaz tenha condições de fazer seu próprio testamento. E eu aconselho que seja feito em justiça, ou seja, dentro de um cartório, de maneira pública. Dessa forma, o testamento ele vai especificar a vontade daquela pessoa, o que é que ela pretende depois do falecimento. E cabe lembrar que dentro dele você pode colocar não só questões patrimoniais, mas diversos aspectos. Se você tem um filho, quem você gostaria que fosse o tutor do seu filho na sua ausência? Se você tem algum bem imóvel, algum patrimônio que você gostaria de deixar especificamente para um afilhado, para um amigo, para um tio, para uma tia, você pode especificar tudo isso dentro de um testamento, até um animal de estimação. O que você gostaria que tomasse conta desse animal na sua ausência? E você pode direcionar valores para uma pessoa para que ela fique responsável por gerir e cuidar daquele tão querido animal de estimação. Então sim, o testamento tem sido um instrumento valiosíssimo de planejamento sucessório. Infelizmente no Brasil ele não vem sendo ainda adotado como em outros países da Europa, mas ele sim é fundamental para qualquer pessoa que quer se planejar e quer evitar que dentro de um processo de inventário seja gasto mais dinheiro, as custas sejam maiores e o próprio patrimônio se deteriore. Afinal de contas, digo a vocês, nesse caso concreto que eu comecei a contar, foi muito desgastante. E esse imóvel ficou desgastando, ficou lá abandonado praticamente, perdendo valor de mercado, até que os herdeiros decidissem o que iria fazer. E digo a vocês, os herdeiros não conseguiram chegar a um consenso. Quem decidiu foi o juiz, dentro de um inventário judicial, com muitas brigas, com muitas desavenças, com um gasto de tempo enorme. E quando se foi vender o patrimônio, que foi assim que o juiz entendeu que era o mais cabível, o patrimônio vendido já não valia mais aquele valor quando do falecimento de João. Então veja o desgaste e a perda de dinheiro nesse caso, que poderia facilmente ser evitado com o testamento de João. Sem um testamento, como vai ficar a divisão do patrimônio? Vai seguir as regras do Código Civil,
Ou seja, dentro dele existe uma ordem sucessória. Existem os herdeiros que vão herdar em primeira categoria, depois em segunda, em terceira e em quarta. Primeiro são os herdeiros necessários, que nós dizemos que são os descendentes. Não havendo eles, passa para os ascendentes. Claro, o cônjuge vai concorrer com eles ainda, pois o novo projeto de reforma do Código Civil vai retirar o cônjuge dessa concorrência com filhos e pais do falecido, mas até então o cônjuge herda em igualdade. E depois teremos os colaterais até segundo grau, que são os tios, os sobrinhos que irão herdar na falta dos anteriores. Então, veja como é fundamental. Se você fizer um testamento, você pode especificar, por exemplo, a um determinado filho que lhe ajudou, que lhe apoiou mais durante a idade mais avançada, na velhice, e você pode privilegiá-lo de alguma forma. Como? Deixando um determinado patrimônio para ele, deixando um bem específico para ele. Claro, lembrando sempre que a lei exige que seja respeitado a legítima. O que é a legítima? Os herdeiros necessários possuem 50% do seu patrimônio. Os outros 50%, que é a parte disponível que nós dizemos, aí sim você pode gerir e deixar para quem você pretender e quem você desejar. Afinal de contas, não precisa ser filho, pode ser qualquer pessoa que você acha que sim, deve ser beneficiada e merece um agrado, merece uma retribuição e recebimento de algum valor ou algum bem do seu patrimônio. O testamento, atualmente, ele sim vem sendo mais utilizado, mas ainda precisa evoluir muito essa cabeça do brasileiro, eu digo para vocês, pois o brasileiro, ele muitas vezes não quer ter problema antes. Então ele diz assim, não, eu não vou ter custo com o testamento, eu não vou procurar um advogado com o testamento, mas não imagina a dor de cabeça que está causando aos herdeiros, a confusão que pode gerar dentro de um inventário, pois eu digo a vocês, infelizmente, muitas confusões existem dentro do inventário. É impressionante, eu estou nessa área há alguns anos e eu digo a vocês, a quantidade de problemas que nós temos, de divergências entre filhos, entre irmãos, entre pais, é uma coisa impressionante. Cada um deseja de uma forma gerir, eles não se decidem e infelizmente acaba que temos que levar ao judiciário, que como vocês sabem, é lento, é moroso, demora muitas vezes para dar uma decisão e o patrimônio fica realmente se acabando, se desgastando e perdendo seu valor de mercado. Após tudo isso que eu falei aqui, vocês podem estar se perguntando, tudo bem, fazer um testamento, mas como é que eu faço um testamento? Simples, primeiro de tudo, procure um advogado especialista. Ele é acostumado a lidar com testamentos, ele vai saber lhe orientar da melhor forma. Ele vai colocar exatamente aquilo que você pretende, como eu disse a vocês no início desse vídeo, não só questão de bens materiais, móveis ou imóveis, mas também os desejos, os anseios, até um desejo, se você, quando do seu falecimento, você quer ser cremado, ou você quer ser enterrado, ou você quer que suas cinzas sejam jogadas em determinado local, o que é que você quer que seja feito? Tudo isso, sim, pode ser especificado no testamento. Então, com um profissional habilitado, você consegue ter exatamente aquele seu desejo respeitado quando do seu falecimento. E a minha dica de ouro é: faça um testamento público, em cartório. Afinal de contas, o testamento particular, ele existe, ele é possível, mas ele não dá segurança e a garantia de um testamento público. Afinal de contas, um testamento público ele fica registrado num cadastro nacional que o Brasil tem. Então, quando de seu falecimento, os herdeiros podem consultar esse cadastro nacional, pagam uma taxa que é muito pouca, eles vão ter acesso não ao teor do seu testamento, mas que você deixou um testamento público e exatamente o cartório no qual ele foi registrado. Então, não hesite, procure um advogado especialista, faça o seu testamento e garanta que seus direitos sejam respeitados, que seus herdeiros não vão ter dores de cabeça, transtornos e que não vão gastar horrores de valores e desgastes emocionais sem o seu testamento. Afinal de contas, o inventário seguiria o trâmite normal e que, como vocês sabem, se o inventário for judicial, ele demanda um tempo muito maior do que feito de maneira extrajudicial em cartório. Agora eu vou responder algumas perguntas que são bem frequentes aqui no escritório. E aqui no Instagram também, no direct eu recebo muitas perguntas, principalmente sobre esse tema de testamento, pois é um tema que as pessoas realmente estão querendo saber cada vez mais e se familiarizar. Afinal de contas, o brasileiro hoje sim, ele está pensando muito mais antes de gerar qualquer problema
do que posteriormente de só tentar resolver o problema sem conseguir evitá-lo. A dúvida frequente é: o testamento, como é que ele efetivamente vai evitar complicações? Veja só, dentro de um testamento, o falecido vai deixar estipulado exatamente aquilo que ele pretende. Dá um exemplo para vocês. Recentemente aqui no escritório nós tivemos um caso de um casal que eles casaram já com idade avançada, que na época que eles casaram, há mais de 20 anos atrás, na idade que eles contraíram núpcias, era obrigatório o regime da separação obrigatória de bens. E por esse regime, como eles não construíram um patrimônio juntos, ele tinha o patrimônio, ela tinha o dela quando do casamento, ela não herdaria nada dele, pois assim que a lei estipula, ela não seria herdeira dele. E o que foi que ele fez? Muito corretamente, orientado por um advogado antes dele falecer. Ele faleceu, nós fizemos o inventário dele, mas antes de falecer ele fez um testamento, pois sabendo que a sua companheira, que a sua esposa não herdaria, ele dentro do testamento colocou que ela seria usufrutuária, ou seja, poderia usar e gozar daquele bem que eles tinham, que ele tinha na verdade, que era uma casa, ela poderia usar desse bem até que ela viesse a falecer. Mas para isso ocorrer, ele deixou dentro de um testamento especificado exatamente esse desejo dele, que aquela companheira, aquele amor da vida dele, que estava com ele quando ele faleceu, que ela merecia dispor daquela casa. Ela pode utilizar aquela casa para moradia, embora ela tenha um outro imóvel, mas porque ele deixou em testamento o desejo dele, ou ela pode alugar aquela casa e gerar uma renda para ela própria. Então veja como um testamento foi o diferencial, pois ele tinha 4 filhos de um outro relacionamento anterior, e os filhos sim tiveram que respeitar esse desejo dele. Então nós abrimos o processo de abertura do testamento dele, a vontade foi respeitada, e fizemos o inventário dessa forma. Os filhos ficaram com a propriedade da casa, mas não podem dispor dela até que a esposa do pai venha a falecer, pois ela é usufrutuária daquele bem. Então veja como um testamento pode ser um diferencial para uma família e ser respeitado o desejo daquele falecido. E quais as formas do testamento? Ele pode ser público ou ele pode ser particular. Existe também um testamento cerrado, que não é muito utilizado. O testamento público, como já dito, ele tem muitas vantagens, pois fica no cadastro nacional. Já o testamento particular, uma pessoa tem que ficar responsável para quando do seu falecimento abrir aquele testamento e dar validade a ele. Então veja que demanda um processo muito maior após o falecimento. Por isso a minha dica de ouro é: faça um testamento público, mas sempre com a orientação de um advogado especialista para não ter problemas. Pois eu digo a vocês, já peguei várias pessoas que fizeram um testamento sem o aconselhamento de um advogado especialista e depois resolveram modificar, pois viram que havia alguns erros e algumas incongruências com as vontades deles. Bem, se você quer saber um pouco mais como proteger seu patrimônio, como evitar pagar impostos exorbitantes após o seu falecimento, evitar que os herdeiros tenham esse custo, evitar dores de cabeça, transtornos, existe toda uma forma e eu posso te mostrar. Então fica comigo nos próximos vídeos que eu vou estar te mostrando passo a passo de como proteger seu patrimônio, como fazer um planejamento sucessório, como é que eu posso fazer dessa forma e garantir que os seus desejos sejam respeitados após o seu falecimento. E não esquece, se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha e ativa o sininho, porque você vai receber a notificação de todos os vídeos que saem aqui no meu canal toda semana.